Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu vim falar com você sobre dois repetitivos, o 1183 e o 1204. Ambos eu fiz postagens aí durante a semana passada e essa semana tratando desses dois temas. E o que é importante nesses dois temas? É a determinação ou não da obrigação próprio terreno. Uma já foi definida, agora recentemente no dia 13 de 9 de 2023, o STJ, em julgamento, definiu que as obrigações ambientais, elas são próprio terreno. Isso quer dizer o quê? Que essa dívida não está vinculado a uma pessoa, mas sim vinculado a um bem. Então, não importa na mão de quem esteja o bem, a obrigação vai acompanhar a coisa aonde ela for, seja com quem estiver. Isso, para os órgãos ambientais, é uma conquista bastante significativa, porque até então havia uma celeuma no sentido de saber se era uma obrigação pessoal. E se fosse obrigação pessoal, se o STJ entendesse dessa forma, de ser uma obrigação pessoal, a dívida acompanharia o devedor e o imóvel ficaria com quem, por exemplo, comprou. Quem comprou não teria, vamos dizer assim, responsabilidade sobre aquele débito, porque não ficaria vinculado à coisa, ficaria vinculado à pessoa. Isso para o credor não é interessante, porque pode ser que esse devedor não tenha bens, seja difícil a localização de bens passíveis de penhora. Agora, com a obrigação próprio terreno, a própria coisa é a garantia de que vai se receber, a garantia da coisa, do débito. A garantia do débito é a própria coisa. Com isso, os órgãos de fiscalização ganham, porque não importa na mão de quem esteja, se é do proprietário, se é do possuidor, não importa. Essa dívida está garantida pelo próprio bem. Então vamos pensar num caso hipotético em que uma pessoa dona de uma área rural vai lá e desmata uma área. Mas foi autuado. Uma das questões era a obrigação de fazer. Bom, se imaginava então, se era uma obrigação de fazer, como que poderia ficar vinculado à coisa, Porque afinal de contas, se é a obrigação de fazer, se a pessoa vendeu, o bem não seria mais garantidor da dívida. Mas o STJ botou panos quentes nisso e definiu, que sim, que as obrigações ambientais são obrigações próprio terreno. Agora, já em relação ao 1183, nós não temos uma definição. E o 1183 trata de que assunto? Trata da possibilidade ou não de penhora de bem de família decorrente de taxa de associação de moradores, cujo loteamento foi fechado. Então, veja, é uma situação que ganhou vulto no Brasil inteiro, porque existem muitos imóveis irregulares, e esses imóveis normalmente são vinculados a uma associação de moradores. Como assim, professor? Eu não estou entendendo isso aí. É o seguinte, há diferença entre condomínio de fato e condomínio de direito.
O condomínio de fato são esses condomínios que as pessoas pegam, fecham a rua e montam a associação. Ele parece aos olhos dos outros que é um condomínio formal, mas não. Ele é uma união de pessoas que tem como objetivo um interesse comum, né, que é de manter a urbanidade, manter a limpeza, manter a segurança de suas casas. Então eles pegam, fecham a rua, principalmente quando é a rua sem saída, né? Fecham as ruas, ou casos de loteamento, né? Bastante comum em Santa Felicidade. Não falta condomínio horizontal que é, vamos dizer assim, ilegal, né? Veja, quando é um condomínio de direito, a própria lei já estabelece que essa obrigação é a próprio terreno, ou seja, que a obrigação acompanha a coisa aonde ela estiver, com quem estiver, não importa, não é uma obrigação pessoal, não está vinculada à pessoa, é dívida da coisa, né? Assim como IPTU, né? Então veja, nesse caso nós temos ainda uma dúvida sobre o que o STJ vai julgar. Ele está afetado, né, mas sem julgamento. Como que eu vejo essa situação dos condomínios ilegais ou condomínios de fato? Eu vejo que, eu entendo que o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai dizer que a obrigação é pessoal. Acho isso porque, em relação ao tema 882, que questionava se essas taxas de condomínios por associação de moradores, se elas seriam ou não obrigatórias, né? Ou seja, se a pessoa, mesmo não associada, estaria obrigado a pagar essa taxa. O STJ entendeu que não, que essa pessoa não está obrigada a pagar a taxa e, portanto, não está obrigado a se associar, né? Ou seja, o condomínio, ou a associação de moradores poderia cobrar se a pessoa realmente optar em se associar. Mas há uma situação.